olha os valentões no campo que fizeram. Começou a briga aí, né? Uma dividida do Everson com o Christian. E agora a gente está vendo os protagonistas da bola, do futebol, tendo esse comportamento completamente vexatório. O Villalba deu uma voadora no Hulk. Vergonhoso essa Aí não dá imagem. pra falar um só. Todo mundo tá na bagunça. Vergonhoso. Tanta voadora que eu nem consegui identificar alguns lances. Cara, claro que a gente não queria terminar a partida assim, mas eu não poderia deixar meus companheiros ali passando apuros e ficar parado ali. Então fui defender meus companheiros. Cruzeiro e Atlético Mineiro protagonizaram uma briga generalizada no fim da partida que decidiu o Campeonato Mineiro no Mineirão. Os jogadores saíram na mão, o clima ficou quente e a mídia reagiu a tudo isso. Se liga o que eles falaram sobre essa treta insana no Clássico Mineiro. O Cruzeiro venceu o jogo. Era a volta da torcida dividida. De você dividir o Mineirão e para isso você tem que deixar um espaço em branco ali no meio do campo, quer dizer, você volta com a torcida dividida, mas tem que deixar um espaço mais nobre do estádio. Calma, Rizek, vamos aos poucos, devagar. Não vou reclamar que voltou com torcida dividida, não, calma. Eu adoro torcida dividida, né? Volta para já melhorou muito. Só que aí, mas não estamos preparados ainda não. Só que aí, olha os valentões no campo que fizeram. Começou a briga aí, né? Uma dividida do Everson com o Christian. O Everson perdeu a linha? Perdeu muito a linha. Perdeu muito a linha. Tudo começou nesse lance aí. E as cenas a seguir vocês vão ver, ó. E aí todo mundo preocupado com paz na arquibancada e a porrada veio no campo. Então, assim, Rizek, a gente fala muito, a gente tem esse poder, eu falo muito nesses últimos anos em relação a esse comportamento do profissional dentro do campo. A gente tem essa obrigação, né, de construir essa narrativa positiva e tentar apaziguar e falar sobre paz dentro dos estádios. A gente está acabando de falar aqui sobre torcida dividida, que eu acho que a gente não está preparado para isso ainda. E aí os protagonistas fazem esse tipo de cena dentro do campo. E isso acaba refletindo no torcedor. Isso inflama o torcedor. Qualquer declaração nossa aqui inflama o torcedor. Qualquer comportamento do profissional dentro do campo inflama o torcedor. Então, quando a gente vê as cenas dos torcedores brigando, né, fora do campo, em volta dos estádios, dentro dos estádios, a gente vem aqui e fala, ó, cara, a imagem tá aí, tem que prender, tem que punir. E agora a gente tá vendo os protagonistas da bola, do futebol, tendo esse comportamento completamente vexatório. O Villalba deu uma voadora no Hulk. Vergonhoso essa imagem. Aí não dá pra falar um só. Todo mundo tá na bagunça. Vergonhoso. Ô, Rizek, ali tá todo mundo. Não dá pra isentar ninguém. Não, sim. E olha só, vamos pensar só rapidamente aqui, qual clássico reuniu a maior quantidade de jogadores que podem estar na seleção brasileira hoje? Se bobear no Mineirão. O Everson, Fabrício Bruno, Matheus Pereira, Caio Jorge. São caras que estão brigando para estar na Copa do Mundo. O que o Everson fez hoje é muito feio. Tudo começou por ele. É um grande goleiro, poderia estar aí brigando, pode ainda, né? Obviamente, mas isso joga contra ele. Tu acha que a comissão da seleção brasileira não estava assistindo esse jogo? Bom ponto. Bom ponto. A gente tá falando de 4 jogadores com grandes condições de disputar a Copa do Mundo e os caras estavam brigando, fazendo esse papelão. O Cássio ficou indignado, cara. Porque ele tomou um chute também do Lianco, que estava no banco de reserva, e ele queria ir atrás do Lianco de qualquer maneira. Não tô justificando nem Lianco, nem Cássio, tá? Mas aqui é o que foi generalizado ali. Não dá pra tirar alguém, ó, esse não participou. Foi horroroso, todo mundo. Muito feio. Hulk, Gerson. Gerson, não falei do Gerson. Aí, ó, outro. Em relação à seleção brasileira também, né? Gerson. Isso é E uma o briga próprio Hulk, generalizada. que não vai disputar a Copa, mas é jogador de seleção brasileira, 10 anos na seleção brasileira. Agora, fazia 4 anos que a gente não tinha torcida dividida em Minas. Foi uma batalha para ter. E aí muita preocupação com a arquibancada. E da onde veio o problema? Do campo. Se preocuparam do lado de fora e dentro. Mas, eu quero fazer só mais outra colocação. Eu acho que a gente falou do Everson ali, da atitude dele, que tudo começou ali, porque por mais que teve acontecido o choque, ele não teve a dividida, ele não precisava reagir da forma que ele foi, ele botou os 2 joelhos em cima do Christian, ele foi para cima. Acho que o caminho começou tudo por aí. Agora, o Romero vem, depois do que o Everson tá no chão e tal, o Romero vem e dá uma chegada no Everson, que ele quase acerta a trave. Ali já veio todo mundo junto para confusão. E aí, cara, não tem mais santo ali. Aí depois virou uma confusão. Não dá pra isentar ninguém, Ricardo. Não dá para isentar ninguém. Feio, infelizmente,
num clássico como esse, tão importante, numa decisão, né? O Cruzeiro acabou conquistando o título com o gol do Caio Jorge, mas realmente os jogadores protagonizaram um momento que eu acho que quando vai para casa, sabe, independente O jogo acabou assim, né? Acabou, não tinha como continuar, assim, né, Rizé? Não, eu falo isso porque em algum momento eu vivi isso, né? Não foi semelhante, mas todos sabem, eu vivi isso numa final de Campeonato Paulista, né? E a confusão que deu, a briga que deu, e quando você vai botar a cabeça no travesseiro, você fala, cara, que papelão que nós fizemos, né? Porque os profissionais que são os responsáveis pelo espetáculo... E teve reflexo na seleção brasileira, porque, como o Roger citou aqui, seleção, que vai ser convocada dia 16, naquela final de 99, o Edilson estava convocado para a Copa América, por causa da confusão generalizada não foi o Ronaldinho, gaúcho, fez aquele gol contra a Venezuela, o resto é história. Então o Roger traz uma lembrança que tem tudo a ver com o que você traz também, que teve impacto na seleção brasileira. Depois com a cabeça no lugar, os jogadores têm que botar a cabeça no lugar porque são os responsáveis. Isso daí incita a violência dos torcedores e logo num jogo onde a torcida voltou a ser dividida, quer dizer, a preocupação que era fora do campo com os torcedores acabou acontecendo dentro do campo com os protagonistas. E fica para a história mesmo, quando você fala da final de 99... A primeira lembrança que vem à mente é aquele barraco. E talvez essa seja a imagem que vai ficar marcada do Campeonato Mineiro de 26, cara. Impressionante. Todos os envolvidos, todos. Não escapa um ali. Ali são imagens para você chegar e analisar, os responsáveis analisarem, para saber qual punição tem que dar. Para praticamente todos os envolvidos nessa confusão e que vai rodar o mundo, né? Aliás, o PC daqui a pouco vai explicar se foi correta a decisão de acabar o jogo. Então já assim. tinha quase 50 minutos ou 50 minutos. O árbitro tinha dado 6, eu acho. Faltava um minuto. Então, para mim, não tem nem como voltar. E já tinha terminado o tempo regulamentar, né? Mas fica a dúvida, por exemplo, será que a arbitragem deveria esperar recomendações do VAR para já tomar uma atitude ali no gramado? Ou ela vai fazer isso... Isso em relação às expulsões. Ou ela vai... que todo mundo vai ter que ser julgado, né, de alguma forma. Ou ela vai aguardar agora julgamento. O PC vai explicar o que vai acontecer a partir do momento em que agora a justiça desportiva se debruçar sobre isso daí. E principalmente as punições, se elas podem ser pagas durante a temporada. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Eu acho que porque eles vão jogar para o próximo estadual. Se jogar para o próximo estadual... A punição estadual é julgada na esfera estadual. Porque num lance desse, eu acho que foge de qualquer controle. Deveria haver punição severa aí. Porque se jogar para o próximo estadual, Denilson, vai jogar contra o Pouso Alegre, não joga contra o Atlético, contra o Democrata de Valadares, com todo respeito aos times menores de Minas. Tem que ser punido. Mas aí, desportivamente, não tem punição nenhuma para nenhum dos dois. Tanta voadora que eu nem consegui identificar alguns lances. Repito, é chato, mas a gente tem que falar sobre isso. Cara, claro que a gente não queria terminar a partida assim, pelo espetáculo que estava, a atmosfera que estava. Mas eu não poderia deixar meus companheiros ali passando apuros e ficar parado ali. Então fui defender meus companheiros fora de campo, é todo mundo amigo e tá tudo certo. O jogo, que faltavam 5 segundos para terminar, não seria encerrado ali e iria para tribunal. Quando a equipe fica reduzida a menos de 7 jogadores, e ela que deu causa ao encerramento do jogo, ela é considerada perdedora por 3-0, de acordo com o regulamento geral. Você imagina os dois times sendo considerados perdedores aí, porque os dois times, se ele fosse analisar a imagem no VAR, tivesse que expulsar todo mundo, ia acabar o jogo ali. Então, na minha avaliação, o VAR viu tudo aquilo, olha, faltava 5 segundos, Candançã, termina o jogo aí, acabou, Cruzeiro campeão, entrega a faixa. Porque esse jogo poderia terminar no tribunal, sem uma definição de qual seria o vencedor do jogo. E a partir Na prática, a partir daí quais é o tribunal, com base na imagem, que aí vai ter que indiciar os jogadores, inclusive o árbitro. E na súmula? Porque ele não cumpriu a regra do jogo. E a súmula? O que o juiz tem que fazer na súmula agora? O que ele tem que fazer na súmula? Ele pode citar assim, que viu a imagem... Quando eu apitava sem o VAR,
Aliás, ele deve estar até agora fazendo a súmula. Essa súmula, até quando tem agora, conflito não acabou generalizado, não acabou ele pode ainda. entregar Acabou no dia seguinte, inclusive, a súmula, né? Às 4 horas ali da Lei Geral do Esporte é quando o jogo termina normalmente, você faz a súmula do vestiário e entrega. Quando tem conflito, você tem um prazo maior para entregar. Quando eu apitava sem VAR, eu poderia colocar na súmula assim, olha, não presenciei durante o conflito generalizado, foi impossível identificar os jogadores, analisei as imagens depois do jogo e estou considerando aqui na súmula como expulso tal. Mas esse é um jogo que tem VAR. Então o VAR deveria ter recomendado a revisão. A gente falou aqui na Supercopa do Brasil, o lance de agressão, né, do Carrascal, foi para o intervalo, voltou, na volta ele expulsou o jogador. Então, o Candansan, ele tinha que ter ido ao monitor. O Rodrigo Arizo, como VAR, tinha que ter chamado ele no monitor. Ele vai lá, analisa. Não quer acabar o jogo, não quer expulsar mais de 4 jogadores. Mas o Everson, que foi com o joelho, que já seria expulso. O Lianco, que Cássio, a gente tá vendo Lianco, Hulk, Villalba, Romero... Esses caras não poderiam terminar essa final uma pergunta sem diante da receber regra. o cartão Você falou que vermelho. ele não... Cruzeiro e Atlético Mineiro botaram fogo no clássico e a mídia não perdoou. Me conta nos comentários, qual lado você apoia nessa treta? Dá like se curtiu a análise, se inscreve no canal Plantão da Bola e ativa o sininho para não perder nada. Tamo junto e até a próxima!